Olá pessoal, mais uma aulinha de física e hoje vamos falar sobre a parte de ondulatória e a parte de óptica. Falando para vocês um pouco sobre a parte da ondulatória, o comportamento das ondas, os fenômenos das ondas e também na parte da óptica, o comportamento da luz, a parte dos espelhos, a parte das lentes e também os defeitos de visões. Iniciaremos com ondas. Primeiramente, as definições de ondas. Na tela, denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. A parte da natureza da onda. Ou a onda é mecânica ou a onda é eletromagnética. Vendo a definição de onda mecânica. Onda mecânica. São todas as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Exemplo, ondas no mar e ondas sonoras. Onda eletromagnética. São ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas também podem se propagar em meios materiais. Exemplo, luz, raio-x, sinais de rádio. Temos também a direção de propagação, que pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Na tela, as definições de unidimensional. Unidimensional. Só se propagam em uma direção, como uma onda em uma corda. Bidimensional. Se propagam em duas direções, x e y do plano cartesiano, como a onda provocada pela queda de um objeto na superfície da água. Tridimensional. Se propagam em todas as direções possíveis, como ondas sonoras. Direção de vibração. Ou ela é longitudinal ou ela é transversal. Tem um desenho da longitudinal. Longitudinal. São as ondas onde a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda, como as ondas sonoras. Agora, olhem o desenho, é uma transversal. A vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplo, ondas eletromagnéticas, onda em uma corda. Você balança a mão para cima e para baixo para gerar as ondas na corda. A transversal é um movimento de vai e vem, para cima e para baixo. Enquanto que a longitudinal você vibra desta forma. Ondas periódicas. O próprio nome já diz. Ondas periódicas, num certo período. E o que vem a ser período? Vamos tentar ver uma animação aqui, pessoal. Eu tenho aqui um objeto e vou soltá-lo. Ele vem até aqui e volta. Então, eu solto, fui, voltei. Ou eu posso fazer ao contrário, dar uma volta também. Uma volta completa. Daqui até aqui, 180 graus. Daqui até aqui, mais 180, 360. É uma volta completa. Então, tempo que eu levo, 2 segundos. 2 segundos é o período, é o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Lembrando que o tempo é dado em segundos. E o que vem a ser frequência, dado em hertz, rotações por segundo, ciclos por segundo, voltas por segundo. Usando o exemplo que utilizamos. 2. Lembrem que é voltas por segundo. Quantas voltas eu dei por segundo? Aqui seria uma completa. Se eu só vim até aqui, eu dei meia volta. Então, isso vem a ser meio hertz. Meio hertz é meia rotações por segundo. Pessoal, como é que calculamos a velocidade? Lembram? Velocidade é o quê? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Aquele exemplo que demos, 100 quilômetros por hora. E poderemos calcular também a velocidade nas ondas. Mas preciso da distância e preciso do tempo. Olhando aqui o gráfico, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, nós iremos chamar de crista. O ponto E, o ponto F, G, H de vale. Então, vejam, a distância entre uma crista e outra, nesse exemplo, do A até o B, ou pode ser do B até o C, ou do C até o D, nós vamos chamar de lambda. Lambda é a distância entre uma crista e outra. Ou entre um vale e outro, entre E e F, FG, G e H, também é dado lambda. E a metade entre eles, a elongação, divididos por 2. Bom, já descobrimos a distância é o lambda. E o tempo? O tempo é o próprio período. Então, olhando na fórmula aí para vocês, velocidade é o quê? Lambda sobre período. Ou velocidade é igual lambda vezes frequência.
Pessoal, um detalhe, a onda não transporta matéria, e sim energia. Um exemplo, pegando uma rolha, cortiça, coloca na água e você faz um movimento para cima e para baixo na água. A rolha sobe e desce, ela não vai para frente. Então guarde isso. E frequência. Frequência não muda. Por quê? A pessoa está emitindo uma frequência lá que é sempre a mesma, tantos hertz lá, não sei quantos. Não vai mudar. Então tomem cuidado com esse detalhe, a frequência não muda. Agora a parte são os fenômenos ondulatórios. Alguns exemplos disso. A parte de reflexão. Se você pegar uma tigela e colocar água e colocar uma gota, ela vai fazendo uma onda, perturbando, bate na parede e volta. Isso é reflexão. Agora a parte refração. O que é refração? É desviar. Quer ver um exemplo bem simples? Se você pegar um tapetinho na sua casa e pegar uma rodinha, aqueles carrinhos de plástico, pega aquelas duas rodinhas atrás. Ela incidindo perpendicularmente, a rodinha vai passar pelo tapete e vai reto. Agora, se você jogar de lado, você vai ver que desvia. Isso é refração, é desviar a onda. E para isso tem a fórmula de Snell-Descartes aparecendo aí para vocês na tela, que é N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Quem é o N1? O índice de refração do meio 1. Seno de I, seno do raio incidente, no nosso caso, da onda incidente. Igual N2 é o índice de refração do segundo meio, aonde está indo a onda. E seno de R é o seno da onda refratada. E agora, difração. Qual é a função da difração? Contornar um obstáculo. Um exemplo que eu dou para vocês. Se você chega na parede, no muro da sua casa, e você quer chamar a sua vizinha, que está do outro lado. O muro está aqui, você não vai parar com a sua cara e gritar, ô vizinha! Geralmente você faz o quê? Inclina e vai gritar, ô vizinha. Por quê? O som tem que contornar o obstáculo. Agora uma parte importante, a polarização. Vejam na tela uma imagem e vamos explicá-la. Reparem na figura que entra a luz normal em todas as direções. Aí eu vou ter um polarizador e um analisador. No meio, ela já começa a polarizar. Para que me interessa a polarização? Eu quero que a luz vibre em apenas um único plano. Eu não quero que ela fique em todas as direções. Isso é utilizado para fazer análise até de antidoping. E um detalhe, somente ondas transversais que podem ser polarizadas. A luz pode ser polarizada. Agora, o som, que não é uma onda transversal e sim longitudinal, então o som jamais pode ser polarizado. Prestem atenção e lembrem desse detalhe. Pessoal, agora óptica. Uma pequena diferenciação de ótica. Alguns autores falam que ótica e óptica, com o P mudo, é a mesma coisa. Para nós, óptica é o estudo da luz. E para nós, ótica é onde vende óculos. Então, o estudo é o comportamento da luz, a parte da óptica. Pessoal, a luz monocromática, mono, uma cor. Na tela está aparecendo para vocês as cores do arco-íris. Reparem aí, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Um macetinho para vocês, vá. Então, ó, V-A-A, V-A-A, V. Então, percebam, e como é que eu sei aonde começa e aonde termina? Eu falo para vocês, infravermelho e ultravioleta, são os extremos. Então, se você sabe o primeiro e sabe o último, fica claro de você saber as cores do arco-íris. Corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos. Exemplos disso. Transparente é você colocar um vidro aqui e você consegue ver outro objeto lá atrás. Então, é claro, não tem nada de interferência. Isso é transparente. Translúcido. Imagine aqueles vidros martelados, geralmente colocados em banheiros. Você não consegue ver nitidamente a pessoa, mas você vê um vulto atrás. Esse é o translúcido. E opaco é uma parede, você não enxerga a pessoa do outro lado. Então, isso vem a ser o opaco. Sombra e penumbra.
explicando a figura para vocês para entender melhor. Percebam que eu tenho uma fonte extensa, onde tem um objeto ali e a luz indo em todas as direções. Percebam que a parte cinza escura é a parte da sombra. E está lá a sombra projetada para vocês. E a parte cinza clara é a parte da penumbra. Então tomem cuidado a diferença entre sombra e penumbra. A sombra é sempre mais escuro do que a penumbra. Câmara escura de orifício. Pessoal, é bem interessante e você pode fazer na sua casa esse experimento. Você tem uma caixa de sapato na sua casa? Um papel vegetal ou manteiga? Se tem, você vai ver todo mundo de ponta cabeça e colorido. É isso mesmo. É o princípio da máquina fotográfica. É o olho humano e por aí vai. Como é que funciona isto? Se você pegar a sua caixa de sapato, com tampa, é claro, a parte da frente você arranca. Não se desespere que vai ter uma figura para vocês. Do outro lado, você faz duas retas, interceptando, ali você faz um furinho, bem pequeno. Que tamanho seria esse pequeno? Na ponta de uma caneta. Pronto, de um lado tem um furinho, do outro lado não tem nada, você vai arrancar aquela parte. Abre a tampa, no meio você coloca bem esticado o papel vegetal, em pé. E aí tampa. E aí você pega o buraquinho, você tem que ficar numa posição escura, você pega o buraquinho e aponta aonde você quer olhar. E você olha naquela parte que você arrancou a tela. Você vai ver nitidamente as pessoas de ponta cabeça e a cores. Você fala, mas como é que acontece isso? Pelo orifício vai entrar o raio, conforme aí o desenho. Está lá a pessoa, a luz passou, entra no orifício e inverte. Aparece invertida. Essa imagem invertida nós chamamos de real. Né? Então, essa é a famosa câmera escura. E como é que funciona a relação? Semelhança de triângulos. Esta altura da pessoa está para a distância entre ela e orifício. Que é o quê? É a mesma altura do papel está para a distância entre o papel e o furo. Daí o povo diz assim, Hzão está para Dzão, como Hzinho está para Dzinho. Muito simples, usa a semelhança de triângulos. Bom, agora iremos fazer alguns experimentos bem fácil de execução. Primeiro, reflexão da luz, reflexão regular. Depois vou falar o que vem a ser a difusão. Primeiro, fazendo a reflexão. Você pode fazer em casa um laser, papel sulfite e um espelho, espelhinho normal. Então, coloco o espelho embaixo, coloco aqui o papel e jogo o laser. Perceba, reflexão. Raio incidente, é isso aqui, ó, raio incidente. Bateu no espelho, vai refletir. Então, vai ter o raio refletido. Olha ali o raio refletido. Então, esse é o raio refletido. Raio incidente e raio refletido. Percebam, o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. I igual ao R. A reflexão difusa ou difusão é a que importa para nós. Por quê? Se nós fôssemos como um espelho todo retinho, ia bater a luz e refletir. Como todos nós temos nossas saliências, então a luz bate em todas as direções. E é por esse motivo que eu posso ver esta caneta, você pode ver essa caneta, todo mundo pode ver essa caneta. Por quê? A luz está em todas as direções. Tem duas leis. Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Quer dizer o quê? Estão no mesmo plano. E a segunda lei, só para reforçar, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, I igual ao R. Refração da luz. Para que importa a refração da luz? Você pensa que o Sol está lá, mas o Sol não está lá? Você pensa que a Lua está lá? Ela também não está lá. Por quê? O desvio da luz é de um meio para outro. Eu estou com um exemplo aqui. Um copo com água e uma colher. Se eu colocar a colher incidindo perpendicularmente, talvez você não tenha muita mudança. Agora, se eu inclinar ela, que nós falamos obliquamente,
Parece que a colher está quebrada. E não é, porque a velocidade da luz diminui quando ela passa de um meio para outro. Novamente vai entrar a lei de Snell-Descartes. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, passando do meio menos refringente para um meio mais refringente. É a tal da refração da luz, que é o índice de refração, que é N igual a C sobre V. Quem seria o C? Velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Quem seria o V? A velocidade do meio, qualquer valor, chutando 200 mil km por segundo. Se você dividir 300 mil km por segundo por 200 mil km por segundo, simplificando tudo, km por segundo com km por segundo, vai dar 1,5. E não tem unidade de resposta, é uma unidade adimensional. O que significa isso? Que a velocidade da luz é 1,5 vezes maior que a velocidade do meio, índice de refração. Prestem muita atenção que sempre cai nos vestibulares. Espelho. O que vem a ser um espelho? Eu tenho aqui um vidro e atrás tem uma película de prata. Se você raspar, sai um pozinho, mas também não dá para fazer joia. Isso é um espelho. Toda base refletora é um espelho. Exemplo de associação. Ou eu posso associar em paralelo ou eu posso associar angularmente. Um exemplo do paralelo. Se eu pegar um espelho e colocar um de frente para o outro, você vai ver que a sua imagem vai para o infinito. É o exemplo que está acontecendo aqui comigo. Eu estou com a câmera fazendo esse jogo, está aparecendo vários azeitonas, um atrás do outro. A imagem vai para o infinito. Agora, a associação angular. Você precisa de 2 espelhos planos. Como eu estou mostrando aqui um sentido figurado no papel. Peguei o papel sulfite, dobrei no meio, como fosse 2 espelhos planos. E tem um certo ângulo de abertura, que eu não sei quanto que é esse ângulo de abertura. Pode ser 45 graus, 60 graus. E eu coloco um objeto na frente dos espelhos, né? Aí o que vai aparecer? Vai aparecer várias imagens para vocês aí. Então, aparecendo a fórmula para vocês, N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Este alfa é o próprio ângulo. E o que vem a ser o N? O número de imagens que você necessita. Onde utilizar disso? Em teatro, em lojas, em comércio. É utilizado bastante, porque dá uma quantidade maior de imagens do que você tem. Você tem uma maçã, você quer que apareça várias maçãs, o que você faz? Associa os espelhos aqui fazendo uma forma angular, aí você vai ter várias maçãs em exposição. Espelhos esféricos. Temos 2. Espelho côncavo, parte interna refletora, e espelho convexo, parte externa refletora. Uma calota de um carro, de um pneu. Analisando aqui, pessoal, a importância do espelho côncavo e do espelho convexo. Espelho côncavo, iremos ver as construções das imagens, a importância dele amplia, depois vamos utilizar as lentes. E o convexo, sempre vocês veem na saída de prédios, um espelhão que aparece um monte de imagens pequenas e ampliada. A função do convexo é essa, ampliar teu campo de visão. Já o côncavo não, tem várias observações. E é isso que nós vamos ver as construções das imagens. Espelho côncavo. Imagine uma circunferência. Eu pego apenas um pedaço dessa circunferência. O ângulo tem que ser menor que 10 graus para ter uma condição boa de nitidez. No caso do côncavo, tem uma figura para vocês aí. Sempre temos esses 3 pontos importantes. V, que é o vértice, F, que é a distância focal, e C, que é o centro de curvatura ou o raio de curvatura. Percebam que a distância focal é a metade do raio. Agora prestem atenção como se constrói as imagens. Você irá necessitar de apenas 2 traços. Repare, o teu objeto está antes do centro de curvatura, que é o mais escuro ali, o azul mais escuro, o A e o B. O primeiro traço é uma paralela que bate no espelho e obrigatoriamente tem que passar pela distância focal.
Esse é o primeiro traço. O segundo traço, ele bate no vértice e reflete. Raio de incidência, raio refletido. O ângulo de incidência é o mesmo do ângulo refletido. No encontro dos dois, na interceptação das retas, é onde vai sair a sua imagem. E um detalhe bem importante, toda imagem invertida, ela é real. Imagem invertida é real. Quando você se olha no espelho, você não se vê de ponta cabeça. Aquela imagem é virtual. Então, nesse caso aqui do côncavo, tudo que é de ponta cabeça é real. Então, olha ali, quais são as características? Real, invertida e menor. Essas são as características da sua imagem. Agora, o teu objeto está em cima do centro de curvatura. Pessoal, os traços são os mesmos. Paralelo, bate no espelho, passa pelo foco. Outro traço, incidente no vértice, refletido. No encontro dos dois é onde vai sair sua imagem. Vejam, de ponta cabeça, invertida. Se é invertida, ela já é real e do mesmo tamanho do objeto. Em resumo, real, invertida e do mesmo tamanho. Agora está entre o centro de curvatura e a distância focal. Mesmos traços. Bate no espelho, passa pelo foco. Raio incidente batendo no vértice com o raio refletido. No encontro das duas retas, está lá a sua imagem. Real, invertida e maior. Agora, em cima da distância focal, também mesmos traços. Bate no espelho, passa pelo foco. Raio incidente no vértice, refletido também. Percebam que os raios não se interceptam, são retas paralelas. Nós chamamos de imagem imprópria, não se forma imagem. Agora, entre a distância focal e o vértice. Esse é diferente. Percebam os gráficos. Bate pelo foco e passa pelo vértice, mesma situação. Percebam nesse desenho que os traços da sua esquerda estão se afastando. Então, você prolonga para a direita. A imagem se forma atrás do espelho. É virtual agora, ela não está mais de ponta cabeça e bem maior. Então, percebam, características dessa imagem. Virtual, direita e maior. É aquele espelho que você se olha, a tua cara parece grandona. Esse espelho é o côncavo. O espelho convexo, ele não tem as mesmas características do côncavo. É apenas um desenho. Vejam lá, eu tenho o teu AB, o teu objeto, os traços são os mesmos, passa pelo foco e passa pelo centro de curvatura também. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Vocês podem fazer qualquer traço, inventar, colocar aqui, antes, depois, em cima, sempre vai ser a imagem virtual, direita e menor. Agora iremos entender a equação de Gauss. Cada letra, o sinal, se é positivo ou negativo. Está lá a fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que vem a ser F? A distância focal, aquele Fzinho lá que eu mostrei para vocês. Se ele for positivo, estamos falando do espelho côncavo. Se ele for negativo, espelho convexo, o P jamais pode ser negativo. O P é sempre positivo. O P', ou ele é positivo, ou ele é negativo. Se o P' é a posição da imagem, se o P' for negativo, nós estamos falando de imagem virtual. E se o teu P' for positivo, estamos falando de imagem real. Um detalhe, se a tua imagem é real, só pode ser espelho côncavo. Ah, e se for virtual? Pode ser côncavo ou convexo, depende aonde está o seu objeto. Essa imagem, pessoal, olhem lá, o P é a posição do objeto, é aonde você está se posicionando em frente do espelho. O O, vejam ali entre o A e o B, o O é a altura do teu objeto. Você em frente do espelho é a tua altura, o O. Agora olhando ali, o F é a distância focal, abaixo dele está o P'. P' é a posição da sua imagem, quantos centímetros do espelho formará a sua imagem. O I é o tamanho da sua imagem. E está lá o R, que é 2 vezes a tua distância focal. A equação de aumento linear. Então está aí para vocês a fórmula. A igual I sobre O, igual a menos P' sobre P. O I é a tua imagem, O, teu objeto. P', posição da imagem. E P,
a posição do objeto. Agora, o que significa esse A? Aumento linear. Vamos fazer um exemplo? Supondo que o I, a tua imagem, tenha 8 centímetros e você, um objeto, colocou ali, tenha 2 centímetros. 8 centímetros divididos por 2 centímetros dará quanto? 8 por 2, 4. Centímetro por centímetro, simplifica. Então, 8 por 2, 4. O que significa esse valor? 4, uma unidade adimensional. Quer dizer o quê? Não tem unidade de resposta. Quer dizer que a tua imagem é 4 vezes maior que o teu objeto. Agora um assunto bem interessante, lentes esféricas. A importância delas, máquina fotográfica, óculos, binóculos, telescópio, essa câmera e por aí vai. No caso das lentes esféricas temos duas, ou lentes de bordas finas ou lente de bordas espessas, convergente ou divergente. Eu tenho aqui uma lente biconvexa, borda fina, vinda do centro para a periferia, está diminuindo, borda fina. Eu preciso de 2 raios para fazer esta lente, só que os raios são iguais, não podem ser diferentes. Aqui eu tenho uma outra lente, plano convexa, também borda fina, do centro para a periferia está diminuindo, borda fina. Eu preciso apenas de 1 raio para fazer essa lente. E a lente também menisco convergente, que eu necessito de 2 raios e esses raios têm que ser diferentes. Agora as lentes de bordas espessas. Um detalhe, eu tenho aqui, ó, por que é espesso? Porque do centro, da periferia vai aumentando, ao contrário de borda fina. Do centro para a periferia vai aumentando. Eu tenho aqui uma bicôncava. Do lado eu tenho uma plano côncava. E é claro que apareceu para vocês na figura aí o menisco divergente. Então reparem, na primeira lente eu também necessito de 2 raios e sendo iguais. A outra lente eu preciso apenas de 1 raio. E o menisco divergente eu necessito de 2 raios e também os raios terão que ser diferentes. Pessoal, nós falamos em menisco convergente e divergente. Por que a lente de borda fina é convergente e a de borda espessa é divergente? Primeiro, estamos aqui no ar. O ar tem um índice de refração igual a 1. A lente, nesse caso acrílico, o índice de refração dela é maior que 1. Então, estou passando do meio menos refringente para o meio mais refringente. Quando fala em maior refringência ou menor refringência, é valor. 1, 1,3, 1,4 e por aí vai. Então, percebam aqui o laser e a lente. Eu tenho o laser, aqui é o ar, e essa lente é de borda fina. Então, tem que ser o quê? Convergente. Percebam que os raios eles têm que se convergir e não divergir. Então, reparem, o traço ele está convergindo em um ponto. Ó. Em um ponto ele converge. Nesse caso, a lente biconvexa. Agora eu posso trocar de lente. Coloco uma plano convexa. Também, vocês percebam que o raio converge aqui no ponto. Ah, professor, e se você inverter? Se eu inverter, vai dar a mesma coisa. Invertendo a lente, também percebam que ela converge, porque ela é convergente. Então, reparem, se eu tenho meu índice de refração valendo 1, que é o ar, indo para uma lente que o índice de refração é maior que 1, guardem isso, sempre será convergente. Então, no caso da lente divergente, por que a borda espessa é divergente? Então, eu tenho uma lente aqui, ó, bicôncava. Se eu for com o raio, percebam que o raio está divergindo, ele não está convergindo, ele não está fechando, ele está se abrindo. Se eu trocar de lente, mesmo caso, coloco uma plano côncava, também percebam que o raio se abre, ele não se fecha. Professor, e se você virar ela? Também é o mesmo caso das lentes anteriores. Olha aqui, ó. O raio está divergindo. Então, prestem atenção. Lentes de borda espessa, vindo do meio menos refringente, que é o ar, passando para o meio mais refringente, que é o caso dessa lente acrílica, ela vai divergir. Borda fina converge.
borda espessa, diverge. Pessoal, agora uma parte interessante, que é o nosso olho humano, e funciona como uma máquina fotográfica, aparecendo para vocês aí o desenho do olho humano. Então percebam que nós temos a córnea, pupila, cristalino, a retina, o disco óptico, a mácula, coroide e a membrana de Bruch. Pessoal, percebam a fórmula, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Um detalhe, o P' não pode mudar. Por quê? Se você for reparar na tua retina, é onde vai sair a tua imagem, tudo bem? O P' não pode mudar, teu olho não pode aumentar e diminuir, então guardem, o P' sempre é constante. E um detalhe, aumentou o F, aumenta o P, diminuiu o F, diminuiu o P. Objeto próximo, menor distância focal. Objeto distante, maior distância focal. E a íris, pessoal? A íris é o regulador da quantidade de luz que deve penetrar no olho. Ela possui um orifício central que se comporta como um diafragma, chamado pupila. A íris abre-se bastante quando há pouca luz e fecha-se acentuadamente quando há muita luz. Um detalhe importante nisso daí, quando você está dormindo no seu quarto, aquela escuridão, mamãe vai lá, acende a luz. Filhinho, tem que acordar. Você automaticamente coloca a mãe. Não, mãe, apaga a luz. Por quê? A intensidade de luz é tão alta que tem que fechar a sua pupila. Então ela não fecha imediatamente, ela fecha devagar, por isso que dói. Ametropia ou defeitos da visão. Míope, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo. Entender um pouco e rapidamente o que vem a ser cada caso. Primeiro, miopia. Na miopia, a imagem se forma antes da retina. O olho é mais alongado que o normal. A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes. Por quê? Como a imagem se forma antes, eu quero que ela caia na retina. Então eu preciso de uma lente divergente para divergir o raio, para depois entrar no olho e cair na retina. Pessoal, veja a logomarca agora. Está bem nítida. Agora repare, eu em foco e a logomarca não está tão no foco. Essa é a visão de um míope. Agora, hipermetropia. A imagem se forma após a retina. O olho é mais curto que o normal. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Pessoal, reparem, eu estou sem foco. A imagem lá atrás está com foco. Essa é a visão de quem tem hipermetropia. Presbiopia. Quando uma pessoa envelhece, os músculos ciliares perdem um pouco de sua elasticidade e provocam um enrijecimento do cristalino. A presbiopia pode ser corrigida com o uso de lentes bifocais, em alguns casos lentes convergentes. São pessoas que não enxergam de perto nem de longe. Pessoal, olha que legal. Não é problema de imagem não. Essa é a visão de quem tem presbiopia. Não enxerga de perto nem de longe. Astigmatismo. É a falta de uniformidade na curvatura da córnea. Pode ser corrigido com o uso de lentes cilíndricas que compensam a diferença entre os raios de curvatura. Agora o estrabismo. É uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. É quando a perda do paralelismo entre os olhos. Popularmente, as pessoas com estrabismo são chamadas de vesga ou fritando peixe e cuidando do gato. Pode ser corrigido com o uso de lentes prismáticas, aquela que tem forma de prisma. Pessoal, viram que a aula de hoje foi interessante? A parte de óptica, a parte de ondas, a aplicação no dia a dia, várias situações. Espero que você tenha gostado da aula. Sempre cai nos vestibulares e até a próxima!